Meus queridos, a paz, graça e paz seja com todos. Nós louvamos a Deus por esse tempo, mais uma vez nos reunimos aqui, e durante todo esse tempo nós temos, claro, de todas as denominações, mais de 600 inscritos que têm participado. Depois de gravado, eles vão participar pelo YouTube, no canal do Discipulado Integral, e assim as palestras têm sido muito útil para eles poderem aplicar em suas igrejas, em suas denominações, o que tem sido um benefício para todos. Durante esse tempo, nós esperamos que Deus possa usar cada um daqueles que estiverem ministrando nessa noite. Agradeço a Deus pela vida do pastor Juan Melo. Já estivemos juntos em Panamá, também com Christian Bustos. Um prazer revê-los, a irmã Gabriela, e Deus abençoe a vida de vocês. E a irmã Diana Ria, lá da Cidade do México. Louvamos a Deus por todo esse tempo. Esperamos que todas as pessoas que estiverem assistindo agora ou em outro momento, que sejam edificados com essa disponibilidade da rede de multiplicação para a sua igreja. Tenho certeza que serão ferramentas importantes para o desenvolvimento da sua igreja, da sua denominação, com a plantação de novas igrejas saudáveis. Para esse tempo, nós temos uma década que estaremos envolvidos com a evangelização. E a nossa meta principal é que 0 pessoas alcançadas, ou seja, nós teremos que alcançar nesses 10 anos 1,5 bilhão de pessoas não alcançadas. Para isso, nós estamos envolvidos como coordenadores aqui no país do Movimento Global para a Evangelização, e por essa razão nós resolvemos fazer essa palestra convidando os senhores para estarem aqui e compartilhando toda essa estratégia que a rede de multiplicação está disponibilizando para a Igreja Evangélica Mundial. Esperamos que seja uma bênção para a sua vida, pastor e pastora, que estão aqui conosco já nesse momento, e aqueles que estão assistindo posterior a essa palestra agora. Que Deus abençoe. Nós vamos orar nesse momento, pedir a Deus a sua graça sobre nós, sabedoria, entendimento, que nossas mentes possam estar preparadas para receber e isso venha para o coração, e assim possamos colocar em prática tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Seja sua graça sobre nós, sobre teus filhos, tuas filhas, sobre todos aqueles que ainda estão chegando na sala nesse momento, e aqueles que virão um pouco mais tarde, aqueles que estão, Senhor Jesus, em suas programações, em suas igrejas, nesse dia que é considerado um feriado, Pai, para todo mundo. Nós te louvamos por esse tempo, por estarmos aqui e participarmos também desse tempo de qualidade, em benefício à sua igreja, ao seu povo, ao seu reino. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bispo Bruno da Hora? Bem, é com você as apresentações, é muito interessante que você vai falar na língua dos nossos convidados. Bem a todos, a paz do Senhor, boa noite. Nós temos aqui algumas figuras muito queridas nossas e vão poder certamente instruir a todos nós. Você que é das mais diversas denominações do nosso Brasil, que Deus abençoe você. Certamente hoje nós teremos uma grande aula, uma grande instrução para todos. Nós temos pessoas experimentadas naquilo que é plantação de igrejas, revitalização de igrejas, com ferramentas importantíssimas. Pessoalmente, eu trabalhei com essa equipe alguns anos atrás e posso afirmar que são pessoas de alto nível e certamente vão abençoar o seu ministério. Hoje vão participar conosco o pastor Juan Melo e também o pastor Christian Bustos. Ambos são equatorianos, mas que têm um ministério global, que já impactaram a América Latina, a Europa, sobretudo os países de fala portuguesa e espanhola, e o ministério deles se estende para além das fronteiras nacionais e continentais. Tem tido um impacto muito importante na estrutura da Igreja do Senhor a nível continental
no mundo. A rede de multiplicação, claro, eles vão apresentar um pouco mais a respeito dessa grande e linda organização que eles fazem parte, mas explicarão também todo o tentáculo, né, que funciona a rede de multiplicação e como eles têm abençoado a igreja ao redor do mundo. E nós, como Igreja de Deus, os anfitriões aqui, somos muito abençoados por esse ministério e queremos também que vocês sejam abençoados nessa noite. Também está conosco a irmã Gabriela, que trabalha na rede de multiplicação, que está envolvida há muitos anos com lá também, e também vai dar todo esse suporte para nós nesse período. Assim que eu passo a palavra ao pastor Juan Melo. Creo que él va a empezar ahora, o Cristian Bustos, no sé. Pero yo paso ya la palabra a ustedes y me voy a poner acá como traductor y me pongo atrás y así vamos haciendo un trabajo interesante de traducción. Y es un privilegio estar con ustedes una vez más para bendecir los pastores que están acompañando en vivo o aquí en Zoom y los más de 600 pastores de otras denominaciones que están involucrados en la red de plantación y multiplicación de iglesias formado por nuestro pastor Isaac. Así que adelante, querido pastor. Gracias. Es un privilegio, siervos amados, para nosotros saludarles esta tarde, noche. É um privilégio para nós poder saudarmos vocês nessa tarde e noite. Reciban un abrazo cordial a nombre de todo el equipo de la red de multiplicación en América Latina. E recebam um abraço cordial em nome de toda a equipe da rede de multiplicação na América Latina. Brasil es un país maravilloso, lo he visitado varias veces y siempre estamos pendientes de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese precioso país. O Brasil é um país maravilhoso e nós estamos sempre atentos àquilo que Deus está fazendo nesse maravilhoso país. Mi apellido es Melo, así que tengo un poco de raíces portuguesas, algo nos une en ese sentido. Meu sobrenome é Melo e certamente tem alguma coisa de raiz portuguesa e isso nos une nesse sentido. Así que gracias Isaac, gracias Bruno. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, Bruno. He puesto como meta para los siguientes 3 años aprender portugués y poder servirles en su idioma. E coloquei como meta na minha vida, nos próximos 3 anos, aprender o português e servir vocês nos seus idiomas. Este idioma tan lindo que es el portugués. Esse idioma tão lindo que é o português. Bueno, vamos a compartir junto con Cristian Bustos un poco la enseñanza de esta tarde. Nós vamos compartilhar aqui com Cristian Bustos um pouco do ensinamento dessa tarde. Cristian es director de campo de la red de multiplicación para toda América Latina, incluido Brasil. Cristian é o diretor de campo para toda a América Latina e também Brasil. Así que vamos a hacer un proceso interactivo con él y esperamos que esto les sirva de edificación. Nós vamos fazer aqui processo ativo de interação com ele e eu espero que isso lhe sirva como instrução. Bien, yo voy a empezar, luego Cristian continuará con algunas partes de la enseñanza, yo volveré y finalmente Cristian terminará dándonos un poco de cómo conectarnos con estos procesos. Então eu vou começar e depois eu passo para o Christian, depois ele devolve para mim, depois eu passo por ele e nós iremos então terminar para entender como conectar esses processos. Podríamos entonces, Gabriela, poner el PowerPoint. Por favor, eu pedir que a Gabriela coloque aí a tela. Cuando hablamos de el crecimiento de la iglesia o de la iglesia saludable, quando nós falamos do crescimento da igreja, a igreja saudável, nosotros no podemos dejar de hablar sobre la esencia de la iglesia. Nós não podemos deixar de falar sobre a essência da igreja. La iglesia es más allá que una institución. A igreja está além de uma instituição. La iglesia va más allá de conceptos teológicos. E ela vai mais além dos conceitos teológicos. La iglesia es la casa de Dios en la tierra. A igreja é a casa de Deus na terra.
Dios obra a través de su iglesia en las naciones. Deus trabalha através da sua igreja nas nações. Dios tiene un plan Deus tem um plano y ese plan sigue adelante por la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia donde está el Espíritu Santo. e esse plano se faz através da igreja onde está o Espírito Santo. Pero cuando hablamos de iglesia, no hablamos de locales, Mas quando nós falamos de igreja, nós não falamos de lugares, hablamos de personas. falamos de pessoas. Ese grupo de personas en una comunidad. Esse grupo de pessoas em uma comunidade, La iglesia misma es una comunidad. a própria igreja é uma comunidade, Es una comunidad de personas que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. é uma comunidade de pessoas que nasceram de novo pelo Espírito Santo. Es donde habita Dios. É onde Deus habita. Nosotros somos el templo. Nós somos o templo. Y la suma de dos o más es iglesia. A soma de dois ou mais já é igreja. Lo que nos hace iglesia, O que nos faz igreja, lo que permite que seamos iglesia, o que permite que nós sejamos igreja, es la presencia de Dios en nosotros. é a presença de Deus em nós. Gracias. Isaac, qué bueno verte a los tiempos. Muito prazer em vê-lo também. Un abrazo, te queremos. Deus abençoe sua vida. Amén. La iglesia es la casa de Dios. A igreja é a casa de Deus. Es el instrumento a través del cual Dios obra y seguirá obrando hasta su segunda venida. É um instrumento pelo qual Deus trabalha e continuará trabalhando através até a sua segunda vinda. Dios establece su reino Deus estabelece o seu reino en la tierra, na terra, su gobierno sobre el ser humano. e seu governo sobre o ser humano Es el gobierno moral de Dios sobre el ser humano. é o governo moral de Deus sobre o ser humano, Y se extiende el reino de Dios a través del obrar misionero de la iglesia. e se estende o reino de Deus através da igreja, através do trabalhar missionário da igreja. La iglesia es, A igreja é, la iglesia hace a igreja faz, y la iglesia se organiza. e a igreja se organiza. Así que cuando hablamos de iglesia saludable, debemos hablar de estas tres esferas. Então, quando nós falamos de igreja saudável, temos que falar dessas três esferas. La iglesia tiene una esencia, A igreja tem uma essência, la esencia de la presencia de Dios en el ser humano. a essência da presença de Deus no ser humano. Nosotros, Nós, los que estamos cubiertos por la gracia de Dios en la cruz, nós que estamos cobertos pela graça de Deus na cruz, esa sangre que fue derramada en la cruz es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. esse sangue que foi derramado na cruz é o que faz diferença em nossas vidas. Nosotros somos beneficiarios de esa sangre del Cordero. E nós somos beneficiários desse sangue do Cordeiro. Su presencia en nosotros nos da la esencia. Sua presença em nós é que nos dá a essência. Y hablaremos un poco más sobre el ser E falaremos um pouco mais sobre ser más adelante. mais adiante. Pero la iglesia hace, Mas a igreja faz, esa esencia le impulsa a ser. essa essência lhe impulsiona a fazer. ¿Y qué es lo que hace? E o que ela faz? Bueno, vamos a ver con Cristian en unos minutos Veremos com Cristian em alguns minutos lo que Hechos 2 nos dice que la iglesia hace producto de esa esencia. o que está escrito em Atos 2, o que a igreja faz como produto dessa essência. Es natural para la iglesia. É natural para a igreja. A la iglesia no le enseñaron en Jerusalén a hacer. Ninguém ensinou para a igreja em Jerusalém fazer isso. La iglesia era lo que era por esencia y automáticamente empezó a hacer cosas. A igreja era o que era por essência e automaticamente começou a fazer coisas.
Y cuando la iglesia ha crecido, E quando a igreja cresceu, la iglesia se organiza. a igreja se organiza. Así que tenemos dos lados de la moneda. Então temos os dois lados da moeda, La parte orgánica de la iglesia a parte orgânica da igreja y la parte organizacional de la iglesia. e a parte organizacional da igreja. Cuando hablamos de plantación de iglesias, por ejemplo, Quando falamos de plantação de igrejas, por exemplo, empezamos principalmente por la parte orgánica de la iglesia. começamos principalmente pela parte orgânica da igreja. Son grupos pequeños que nacen, São grupos pequenos que nascem, que no necesitan mucha estructura, que não precisam de muita estrutura, pero van creciendo mas vão crescendo y en la medida en que crecen necesitan organizarse. e, na medida que crescem, precisam se organizar. Y en ese proceso tenemos una iglesia que por un lado es una familia espiritual, E nesse processo nós temos uma igreja, que é uma família espiritual, donde Dios habita. onde Deus habita. Y por otro lado tenemos entonces la parte institucional de la iglesia con la que también opera en la E, por outro sociedad. lado, temos a parte institucional da igreja, onde Deus opera na sociedade. Así que la iglesia nace, Então, a igreja nasce, la iglesia crece, a igreja cresce, la iglesia, producto de la salud, se Ahí. multiplica. e a igreja, como produto da sua saúde, se multiplica. La iglesia está llamada a multiplicarse. Ela é chamada a se multiplicar. La multiplicación es síntoma de salud. A multiplicação é sintoma de saúde. Hablemos, por ejemplo, del ser humano. Falemos, por exemplo, sobre o ser humano. El ser humano no se multiplica mientras es todavía muy tierno, muy joven. O ser humano ele não se multiplica quando é muito jovem, muito criança. Maduro todavía. Não está maduro ainda. O puede tener algún problema, digamos, de salud y no puede multiplicarse. Ou pode ter, ou pode não ter saúde, algum problema de saúde e não conseguir se multiplicar. Al final no se multiplica por dos razones. E ao final não se multiplica por duas razões. Le falta madurez Lhe falta maturidade o salud. ou saúde. Pero una persona saludable Mas uma pessoa saudável se multiplica. se multiplica. Es madura y está saludable, se multiplica. É madura, está saudável, então se multiplica. Así es con la iglesia. Assim é com a igreja. Eso es algo natural. Isso é algo natural. Así lo estableció el Señor. Assim o Senhor estabeleceu. Así que la iglesia, si está madura y está saludable, va a multiplicarse. Então, se a igreja está madura e saudável, ela irá se multiplicar. La iglesia es eterna. A igreja é eterna. Tú y yo vamos a estar por la eternidad juntos. Você e eu estaremos pela eternidade juntos. Así que acomodémonos. Então, vamos aí entrar no eixo. Somos la iglesia. Somos a igreja. No vamos a la iglesia. Nós não vamos à igreja. A veces decimos, vamos a la iglesia. Às vezes nós falamos, vamos para a igreja. Y tenemos esos conceptos culturales E temos esses conceitos culturais que a veces nos confunden. que às vezes nos confundem. Nosotros somos la iglesia. Nós somos a igreja. Tenemos una identidad en Cristo. Temos uma identidade em Cristo. Esa identidad en Cristo nosotros tenemos que rescatarla todos los días. E essa identidade em Cristo nós temos que resgatar todos os dias. La iglesia es ese conjunto de discípulos que viven en comunidad. A igreja é esse conjunto de discípulos que vivem em comunidade. Es ese pueblo del reino de Dios en la tierra, É esse povo do reino de Deus na terra, en donde naciones están juntas. onde nações estão juntas. Dios ama a su iglesia. Deus ama a sua igreja. Jesús dijo, Jesus disse, yo edificaré mi iglesia. eu edificarei a minha igreja. La iglesia es del Señor. A igreja do Senhor. Aleluya. Aleluia. Él edifica su iglesia. Ele edifica a sua igreja. Él te edifica a ti, me edifica a mí, nos edifica a nosotros en comunidad.
Ele que edifica você e a mim, a nós em comunidade. Él está siguiendo un plan. Ele está seguindo um plano. Este mismo proceso de la pandemia E esse mesmo processo da pandemia no se ha ido de las manos de Dios. não escapou da mão de Deus. Yo estoy seguro que la iglesia de la post-pandemia Eu estou certo que a igreja da pós-pandemia va a ser una iglesia diferente en muchas. será uma igreja diferente em muitos sentidos. Y estoy seguro que viene una cosecha especialmente para toda América, Estou certo que vem especialmente uma colheita para toda a América, como nunca antes hemos visto. como nunca antes nós vimos. Así que preparémonos, Então, nos preparemos, porque viene una ola de Dios maravillosa que va a cambiar el mapa espiritual de toda América. porque vem uma onda maravilhosa que vai mudar o mapa espiritual de toda a América. La iglesia, A igreja? Dios usa su iglesia, Deus usa a sua igreja, pero tenemos que ser una iglesia saludable. mas temos que ser uma igreja saudável. E o que é uma igreja saudável? Bueno, tal vez tú tienes algunos conceptos e ideas propias. Talvez você tenha algumas ideias e conceitos próprios. Permítenos compartir un poco nuestros conceptos e ideas. E me permita, por favor, compartilhar um pouco dos nossos conceitos e ideias. Cristian nos ayuda ahora en esto. Christian, nos ajude, por favor, nisto. Queridos amigos, una linda noche para cada uno de ustedes. Queridos amigos, uma linda noite para cada um de vocês. Es muy grato estar en este momento compartiendo estos conceptos importantes para la iglesia. É muito bom poder compartilhar essa noite esses conceitos importantes para a igreja. El pastor Juan nos hablaba de que la iglesia es, hace y se organiza. O pastor Juan falava que a igreja faz e se organiza. Y quisiera empezar por este tercer concepto de se organiza. E eu queria começar com esse terceiro conceito, que é ela se organiza. Y empiezo por este concepto porque todos los que estamos aquí somos la iglesia y pertenecemos a una iglesia. E eu começo com esse conceito porque todos nós que estamos aqui somos igreja e pertencemos a uma igreja. Y en este concepto de pertenecer a una iglesia, conservamos características propias en cada contexto. E nesse conceito de pertencer a uma igreja, conservamos características próprias de cada contexto. Y en estas características quisiera referirme a la globalidad de una iglesia saludable. E eu quero, conforme essas características, me referir à globalidade de uma igreja saudável. Y nosotros proponemos el espacio de trabajo de una iglesia saludable. E nós propomos, no espaço de uma igreja saudável, en 10 características que bíblicamente podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 2. 10 características que podemos encontrar no livro de Atos, capítulo 2. En esta noche no voy a leer estos versículos y nos gustaría que ustedes puedan buscarlo en el lugar que ustedes se encuentran ahora. Nessa noite eu não lerei esses 10 versículos, mas gostaria que você buscasse agora. Y quisiera más bien referirme a estas 10 características que podemos ver en el libro de los Hechos. E eu gostaria de fazer referência a essas 10 características que vejo no livro de Atos. Se divide en 2 áreas, en 5 elementos vitales y 5 funciones vitales que tiene la iglesia. E verei isso dividindo em 2 áreas, 5 funções vitais e 5 elementos vitais que possuem uma igreja. Y quisiera empezar por las 5 funciones que son características de una iglesia saludable. E gostaria de começar pelas 5 funções vitais que são características de uma igreja saudável. Seguramente ustedes han escuchado ya estas características. Certamente vocês já escutaram a respeito dessas características. Y estas empiezan por la proclamación del Evangelio. E ela começa com a proclamação do Evangelho. Como iglesia anunciamos las buenas nuevas de Jesucristo en palabra y en acción, rogando a todos al arrepentimiento, dice Hechos 2:40.
E como igreja, nós rogamos a Deus com palavra e ação, para, como diz Atos 2, para sermos igreja. Esto quiere decir que la iglesia debe estar activa en todo momento en la proclamación del Evangelio de Cristo. Ou seja, a igreja deve estar ativa em todo o momento na proclamação do Evangelho de Cristo. Y es entonces cuando los discípulos comienzan a nacer. E então, é aí nesse momento que os discípulos começam a nascer. Y cuando tenemos a los discípulos en este contexto, vamos a la segunda función que cumple una iglesia saludable. E quando já temos os discípulos nesse momento, nós passamos a uma segunda função que contempla uma igreja saudável. Y esta función es la enseñanza. E essa função é o ensinamento. Es decir, cuando nacemos y comenzamos a crecer, como iglesia somos imitadores de Cristo. Ou seja, quando nós nascemos e começamos a crescer como igreja, nos tornamos imitadores de Cristo. Y lo que somos es testigos de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo en el lugar que el Señor nos ha puesto. E o que nós somos testemunhas de Cristo no lugar onde o Senhor nos colocou. Y esto, si usted lo quiere revisar, está en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. E isso está em Atos 2, 41 e 42, se você quiser revisar. Y es cuando la iglesia comienza a ser activa a través del poder del Espíritu Santo. E é quando a igreja começa a ser ativa através do poder do Espírito Santo. E invita a cada persona que ha nacido y que está canalizando la palabra del Señor en sus vidas a multiplicarse. E é quando ela convida essas pessoas que está canalizando o poder de Cristo em suas vidas a se multiplicar. Y ahí es cuando entonces la iglesia en todo su contexto comienza a vivir el Evangelio de Cristo en la comunidad. E é quando a igreja, então, começa a viver o Evangelho de Cristo na comunidade. Y es cuando pasamos a la tercera función de una iglesia saludable, que es el servicio. E aí, então, passamos à terceira função de uma igreja saudável, que é o serviço. Es decir, como iglesia servimos en el contexto en el cual nos encontramos en el nombre de Jesús. Ou seja, como igreja, nós servimos no contexto onde nos encontramos no nome de Jesus. Y es cuando invitamos a estas personas a ser discípulas de Cristo. E é quando nós convidamos essas pessoas a serem discípulos de Cristo. Y es cuando entonces la iglesia comienza a vivir este espacio eterno aquí en la tierra. E é quando a igreja começa a viver esse espaço eterno aqui na Terra. Y es cuando comenzamos a vivir esa comunión, que es la cuarta función vital de una iglesia saludable. E aí é quando também começamos a viver a comunhão, que é a quarta função de uma igreja saudável. Ayudándonos mutuamente y mostrando el amor de Cristo y la compasión de Cristo en el lugar donde el Señor nos ha convocado. Ajudando-nos mutuamente no lugar onde o Senhor nos colocou. Y esto hace que vivamos la quinta función vital de una iglesia saludable. E isso faz com que nós vivamos a quinta função vital de uma igreja saudável. Que es la verdadera adoración a Dios en ese contexto que é a verdadeira adoração a Deus. En ese contexto de la iglesia siendo de impacto en la comunidad y llevando mucho fruto. Nesse contexto da igreja gerando impacto na comunidade e dando muito fruto. Y es como cuando en Juan 15:8 nos dice que es ahí cuando realmente somos sus discípulos. E aí, em João 15:8, que diz que exatamente nesse momento somos seus discípulos. Y en esta organización de iglesia cumpliendo estas 5 funciones. E então, quando a igreja cumpre essas 5 funções, es cuando comienza a estructurarse en unos elementos que son vitales en la iglesia. É quando ela começa a se estruturar em elementos vitais que é a igreja. Y este primer elemento vital es la visión. E este primeiro elemento vital da igreja se chama visão. Es cuando la iglesia sabe hacia dónde va en la visión de Cristo
que siempre es clara e inspiradora. É quando a igreja sabe para onde vai e tem a visão de Cristo, que é sempre clara e inspiradora. Y motiva a cada persona que forma parte de este cuerpo hacia la acción. E motiva as pessoas para a ação. Y estas personas en acción es que comienzan a ser levantadas por el Espíritu Santo hacia un liderazgo espiritual. E essas pessoas em ação são levantadas a uma liderança espiritual. Y nos convierte en un liderazgo multiplicador que sirve y prepara a otros para el servicio. E nos transforma em líderes multiplicadores que nos empurram para o evangelismo. Y uno puede ver la imagen clara de Jesucristo diciendo, el que quiere ser mayor debe ser el siervo de todos. E eu lembro de Jesus Cristo dizendo que aquele que quer ser maior, que se torne servo de todos. Es decir, el liderazgo que se multiplica es aquel que busca la gloria de Cristo y no el beneficio o la gloria propia para uno. Então, a liderança que se multiplica é aquela que busca a glória de Cristo, não a sua própria glória. Y esto hace que se presente naturalmente un tercer elemento en una iglesia saludable. E aí, então, que se apresenta naturalmente um terceiro elemento numa igreja saudável, que es la membresía que se moviliza según sus dones para servir. que é a membresia que se mobiliza segundo os seus dons para servir. En 2 de Pedro podemos ver que Dios nos ha equipado con diferentes dones y talentos para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Em 2 de Pedro, diz que Deus nos equipou com diferentes dons e talentos para servir ao corpo de Cristo. Y es cuando la iglesia vive una dimensión de comunión y paz y permite que la buena mayordomía esté presente en la E é iglesia. quando a igreja vive um espaço de comunhão e paz que então se pode viver a mordomia. Es decir, Dios nos entrega recursos para utilizarlos según sus propósitos de su reino. Ou seja, Deus nos entrega recursos para utilizá-los segundo os propósitos do seu reino. Y esto nos permite llegar a un espacio de hacer un nexo entre lo que dice la palabra de Dios y el contexto en el cual somos de influencia. E também nós conseguimos fazer um nexo entre o texto e o contexto em que nós somos influentes. Es decir, Dios comparte una verdad que nunca cambia, pero esa misma verdad se comparte con quienes nos rodean. Deus compartilha uma verdade que nunca muda, mas essa mesma verdade ele quer compartilhar com aqueles que nos rodeiam. Entonces, las características de una iglesia saludable, para resumir, Então, as características, segundo uma igreja saudável, para resumir, es la iglesia que tiene visión y vive en la proclamación del Evangelio. é aquela igreja que tem visão e vive a proclamação do evangelho. Y esto hace que se levante un liderazgo que es multiplicador y enseña a otros lo que ellos han aprendido de Jesucristo. E isso faz com que se levante uma liderança multiplicadora que ensine a outros aquilo que receberam de Jesus Cristo. Y esto hace que la membresía movilizada según sus dones sirva en la comunidad para ser de impacto. E isso faz com que a membresia mobilizada segundo os seus dons sirva à comunidade onde eles têm impacto. Y la paz en la iglesia se nota porque hay una buena mayordomía y por eso existe comunión unos con otros. E a paz na igreja se nota porque há uma boa mordomia e há comunhão uns com os outros. Y esta comunión hace que amemos a Dios, pero también al prójimo, y esto se convierte en una verdadera adoración a nuestro Señor. E essa comunhão faz com que amemos ao próximo e a Deus também, e isso se converte em uma verdadeira adoração ao Senhor. Y la pregunta es, ¿cómo empieza todo esto? E a pergunta é, como começa tudo isso? Y yo les decía que empecé por el tercer concepto. E eu dizia que comecei pelo terceiro conceito para dejar que el doctor Juan Carlos Melo pueda hablar
de cómo inicia la iglesia, cómo nace, cómo es, cómo se hace la iglesia. Para deixar o doutor Juan Carlos falar como é e como se inicia a igreja. Así que quisiera invitarle nuevamente al pastor Juan Carlos Melo para que nos acompañe en este descubrimiento de qué es la iglesia. Então, gostaria de convidar o doutor Juan Carlos Melo para nos acompanhar e dizer o que é a igreja. Gracias, Chris. Ser iglesia. Ser igreja, Si nosotros hablamos de ser iglesia, tenemos que hablar de ser discípulos. se nós falamos ser igreja, temos que falar sobre ser discípulos, Porque la iglesia es la comunidad de discípulos. porque a igreja é a comunidade de discípulos. Y cuando hablamos de ser iglesia, no podemos dejar de hablar de algunos elementos. Cambiemos. E quando nós falamos de ser igreja, não podemos falar de alguns elementos. Uno de los elementos más importantes Dos elementos mais importantes tiene que ver con el fruto. tem a ver com fruto. Juan 15 nos habla de esto mucho. João 15 fala muito sobre isso. El texto dice, O texto diz: en esto es glorificado mi Padre, e nisto é glorificado o meu Pai, en que llevéis mucho fruto, em que leveis ou que tenhais muito fruto, y así seáis mis discípulos. e assim serão os meus discípulos. Dos elementos importantes. Dois elementos importantes: Glorificar a Dios glorificar a Deus y mostrar que somos discípulos. e mostrar que somos discípulos. Todo alrededor de un punto. Tudo ao redor de um ponto, Fruto. de um fruto. Y no solo fruto por fruto, E não só fruto por fruto, sino mucho fruto. senão muito fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Deus quer que nós demos muito fruto. La iglesia saludable debe llevar mucho fruto, no poco fruto. A igreja saudável deve dar muito fruto, não pouco fruto. ¿Qué es el fruto entonces? E o que é o fruto, então? Bueno, si leemos Juan 15 en el contexto, Se nós lemos João 15 no contexto, básicamente lo que está hablando es del carácter. basicamente o que ele está falando é sobre o caráter. El carácter es la suma de hábitos. O caráter é a soma de hábitos. Es decir, carácter igual a hábito más hábito más hábito más hábito. Caráter é igual a hábito, mais hábito, mais hábito e mais hábito. La suma de los hábitos hacen el carácter. A soma dos hábitos conformam o caráter. Y la suma de acción más acción más acción forma un hábito. E a soma de ação, ação e ação forma um hábito. Así que nosotros somos en alguna forma llamados a la acción. Nós somos chamados à ação. Esa acción produce un resultado. E essa ação produz um resultado. Esos resultados son el fruto. E esse resultado é o fruto. Producto del carácter. Produto do caráter. Entonces, primero ser. Primeiro ser. Y después hacer. E depois fazer. El hacer sin ser es hipocresía. O fazer sem ser é hipocrisia. Eso es lo que Jesús juzgaba en los fariseos. Isso é o que Jesus julgava contra os fariseus. Los fariseos pretendían hacer sin ser. Os fariseus pretendiam fazer sem ser. Nosotros somos llamados a tener una esencia primero. Nós somos chamados a ter, primeiramente, uma essência. Ese ser interior. Esse ser interior. El ser interior que da las intenciones del corazón. Esse ser interior que dá as intenções do coração. ¿Oíste que fue dicho? Ouviste o que foi dito. Pero yo os digo. Porém, eu vos digo. La intención. A intenção. No necesitas matar a nadie para ser un criminal. Você não tem que matar ninguém para ser um criminoso, mas a intenção.
No necesitas acostarte con una mujer que no es tu esposa para ser adúltero. Você não precisa dormir com uma mulher que não seja sua esposa para ser um adúltero. Es la intención. Já está na intenção? Esa es la esencia. Essa é a essência. El ser, O ser, nuestro ser interior. nosso ser interior. Nuestro ser interior está transformado a través del nuevo nacimiento en Cristo. Nosso ser interior está transformado em nosso novo nascimento em Cristo, Como dice el apóstol Pablo, como disse o apóstolo Paulo, circuncidados del corazón, circuncidados do coração, muertos al pecado, mortos para o pecado, resucitados con Cristo a una nueva vida. ressuscitados com Cristo a uma nova vida. Somos una nueva raza. Somos uma nova raça. Somos una raza que cada vez se está asemejando más a Cristo. Somos uma raça que está se assemelhando cada vez mais a Cristo. Ese es el propósito de Dios Esse é o propósito de Deus con tu vida, mi vida, en la iglesia. com a sua vida e a minha vida na igreja. Que nosotros reflejemos a Cristo. Que nós sejamos o reflexo de Cristo. No que tengamos una religión, Não que tenhamos uma religião, sino que tengamos una esencia, mas que tenhamos uma essência. la presencia de Dios fluyendo a través nuestro, A presença de Deus fluindo através de nós. cada vez más, Cada vez mais. llamados a ser semejantes a aquel que nos hizo. Chamados a sermos semelhantes àquele que nos fez. Esa es la expresión de la Mission Day. Essa é a expressão da Missio Dei. Vamos a hablar más adelante de eso. E vamos falar mais adiante sobre isso. Como el Padre me ha amado, Como o Pai me amou, así también yo os he amado. eu também vos amei. Permaneced en mi amor. Permanecei em meu amor. Juan 15:9. João 15:9. Amor es el carácter de Cristo, Amor é o caráter de Cristo. la naturaleza divina. A natureza divina. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Qual é a natureza de Deus? A la que nosotros tenemos que semejarnos cada vez más. A esta que nós temos que nos assemelhar cada vez mais. Pedro nos dice, Pedro nos diz, nos llamó de la corrupción del mundo nos chamou da corrupção do mundo para ser participantes de la naturaleza divina, para sermos participantes da natureza divina, añadiendo a nuestra fe virtud, adicionando a nossa fé virtude, a la virtud conocimiento, a virtude, conhecimento, al conocimiento dominio propio, conhecimento, domínio próprio, etcétera, 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 etc, etc, hasta llegar al amor. até chegar ao amor. ¿Cuál es la naturaleza divina? Qual a natureza divina? El amor. O amor. El amar como Dios ama, O amar como Deus ama, amar a todos como Dios ama. amar a todos como Deus ama. Esa es hacia donde nos llama Dios a través del proceso de transformación en Cristo, en una comunidad de fe. É nesse lugar que Deus nos chama através de um processo em Cristo, numa comunidade de fé. Quítale el amor a la iglesia y es un club religioso. Tire o amor da igreja e ali é um clube religioso. La esencia de la iglesia es el amor. A essência da igreja é o amor. Amar como Dios ama. Amar como Deus ama. Ese es el fruto. Esse é o fruto. En eso es glorificado el Padre. E nisso o Pai é glorificado. Y en eso nosotros mostramos que somos discípulos de aquel que murió en la cruz por amor. E nisso nós mostramos que somos discípulos daquele que morreu na cruz por amor. Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Deus. Ese es el camino del discípulo. Esse é o caminho do Es el discípulo. camino de la iglesia saludable. Esse é o caminho da igreja saudável. Si la iglesia entiende Se a igreja entende que lo que estamos llamados básicamente es amar a Dios sobre todas las cosas, que estamos chamados basicamente para amar a Deus sobre todas as coisas, amar al prójimo como a mí mismo, amar o próximo como a mim mesmo, a la iglesia como Cristo amó, e a igreja como Cristo o amou, aún a los enemigos hay que amar. até aos inimigos nós temos que amar. Nadie se libra del amor. Nadie se libra del amor. Ninguém vai para longe do amor. Debemos amar a todos. Temos que amar a todos. No importa si tienen otra religión.
Não importa se tem outra religião, o si es el más tremendo pecador. se é o maior pecador. Eso es, E é assim. así es nuestra esencia. Essa é a nossa essência. Nosotros somos cada vez más semejantes a Dios mientras más aprendemos a amar como Dios ama. Nós somos cada vez mais semelhantes a Deus quando nós aprendemos a amar como Deus ama. No es el conocimiento Não é o conhecimento lo que nos hace discípulos. o que nos faz discípulos. Conocer no es igual a ser. Conhecer não é igual a ser. Conozco muchos teólogos que no son discípulos de Cristo. Conheço muitos teólogos que não são discípulos de Cristo. Muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Muitos deles nem nasceram de novo. No entienden. Não entendem. Es un tema del Espíritu Santo. É um tema do Espírito Santo. Mucho fruto, Muito fruto, pero mucho, no poco. mas muito, não pouco. Miren cómo estaba la iglesia en Jerusalén. Veja como estava a igreja em Jerusalém. Y tenían favor con el pueblo y el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Eles tinham graça diante do povo e o Senhor ia adicionando aqueles que tinham que ser salvos. Ellos amaban a la gente. Eles amavam as pessoas. Y las personas recibían ese amor a través de la iglesia. E essas pessoas recebiam o amor através da igreja. Cristo amaba a la comunidad a través de su pueblo. Cristo amava a comunidade através do seu povo. Eso es lo que tiene que seguir sucediendo. E isso é o que tem que continuar acontecendo. Porque tu iglesia existe en tu localidad, porque Dios ama la localidad. Porque se a sua igreja existe nessa localidade, é porque Deus ama essa localidade. Ama a la localidad. Deus ama essa comunidade. Tú tienes que amar como Dios ama esa localidad. Você tem que amar como Deus ama este lugar. Esa es una iglesia saludable. Essa é uma igreja Una saudável. iglesia que ama a sus vecinos. Uma igreja que ama os seus vizinhos. Unos pastores que se toman un cafecito con el presidente del barrio. Os pastores que tomam um cafezinho aí com o presidente do bairro. Que aman a sus vecinos y no ponen el volumen muy alto. Que amam seus vizinhos e não colocam aí o volume muito alto. Que no se pelean con los vecinos por el volumen de los amplificadores. Que não brigam aí com os vizinhos pelo volume das caixas. Fruto, Fruto, amor. amor. Ese es el punto. Esse é o ponto. Y cuando amas así, E quando você ama assim, que es la manera en que Cristo ama, que é a maneira como Cristo ama, se va a dar algo que es muy natural. vai acontecer algo que é muito natural. Multiplicación. Multiplicação. Aleluya. Pero esa multiplicación es producto del amor, de la compasión. Mas essa multiplicação é produto do amor, da compaixão. No es un programa, Não é um programa, es algo natural. é algo natural. Producto del crecimiento saludable de la iglesia. Produto do crescimento saudável da igreja. Cambiemos, por favor. Mudemos aí o slide, por favor. Vamos entonces al hacer. Vamos então ao fazer. El énfasis, recuerden, está en el ser, no en el hacer. Lembrem que a ênfase está no ser e não no fazer. Pásale, por favor. Passe, por favor. Mission Day. Missio Dei. Dios tiene una misión. Deus tem uma missão. Manda a su hijo, Manda o seu filho, muere en la cruz, morre na cruz, porque ama. porque ama. Expresión de amor. A expressão de amor. Un amor con sacrificio, Um amor com con sacrifício, desprendimiento. com desprendimento. Jesús inaugura la iglesia Jesus inaugura a igreja y le da a la iglesia a través de los discípulos e dá à igreja, através dos discípulos, la gran comisión. a grande comissão. La gran comisión es haga discípulos todas las naciones. A grande comissão é faça discípulos de todas as nações. Así que el Padre le da una misión al Hijo Então, o pai dá uma missão ao filho y el Hijo tiene un cuerpo en la tierra, e o filho tem o corpo na terra, donde Él es cabeza. onde ele é o cabeça.
Y la cabeza le da misión al cuerpo. E a cabeça dá a missão ao corpo. El cuerpo tiene la misma misión que la cabeza. E o corpo tem a mesma missão que a cabeça. Si es que no tiene la misma misión, entonces está decapitada. Então, se ela não tem a mesma missão, ela está decapitada. ¿Y cuál es la misión? E qual é a missão? La misión de la iglesia es alcanzar las naciones enteras. E a missão da igreja é alcançar as nações inteiras. Hacer discípulos. Fazer discípulos. Mateo 28. Mateus 28. No nos queda mucho tiempo para profundizar, pero brevemente. Não fica muito tempo para a gente aprofundar, mas brevemente. 3 verbos. 3 verbos. Perdón, 4 verbos. 4 verbos, perdão. Un verbo imperativo. Um verbo imperativo. Y 3 verbos gerundios. E 3 verbos gerúndios. El verbo imperativo determina la acción. O verbo imperativo determina a ação. El mandamiento. O mandamento. Y los otros 3 E os outros 3 nos dicen cómo. nos diz como. Nos ¿Cuál dizem es el como. verbo imperativo? Qual é o verbo imperativo? Cuando pregunto en América Latina, en todas partes donde voy, a la iglesia, a los líderes, ¿cuál es el verbo imperativo de la Quando eu vou na América Latina, eu pergunto aos líderes qual é o imperativo. El 80 al 90% me dice ir. O 80, 90% diz ir. Sí, tenemos que ir. Sim, nós temos que ir. Pero no es el verbo imperativo. Mas esse não é o verbo imperativo. El verbo imperativo es hacer. O verbo imperativo é fazer. ¿Hacer qué? Fazer o quê? Reuniones, Reuniões, templos, templos, convenciones. convenções. Todo está bien. Tudo está bem. No tengo nada contra eso. Não tenho nada contra isso. Pero el imperativo de la gran comisión es hacer discípulos. Mas o imperativo da grande comissão é fazer discípulos. ¿Cómo? Como? Yendo, Indo, bautizando batizando y enseñando. e ensinando. Simple. Una iglesia saludable es una iglesia que cumple la gran comisión Uma igreja saudável, uma igreja que cumpre a grande comissão por amor. por amor. Mientras más creces en el amor, Enquanto você mais cresce em amor, más vas a querer cumplir la gran comisión. mais você vai querer cumprir a grande comissão. Es un tema de amor. É uma questão de amor. El amor te mueve a la compasión. O amor te move para a compaixão. Y entonces, yendo, Então, indo, bueno, sí, hay que ir a las naciones, eso está muy bien. sim, nós temos que ir às nações, isso está muito bem. Pero mientras voy en la vida, tengo que ir haciendo discípulos. Então, enquanto eu vou pela vida, eu tenho que ir fazendo discípulos. Mientras soy un padre de familia, Enquanto eu sou um pai de família, mientras soy un estudiante, enquanto eu sou um estudante, mientras soy un obrero, enquanto eu sou um obreiro, no importa lo que No. vaya haciendo en la vida, não importa o que você vá fazendo na vida, yendo en la vida, indo na vida, hago discípulos. faço discípulos. Estoy en esta tierra para hacer discípulos. Eu estou nessa terra fazendo discípulos. La iglesia existe para cumplir la misión de Cristo. A igreja existe para cumprir a missão de Cristo. Tú y yo somos la iglesia. Você e eu somos a igreja. Las vamos, hacemos, Nós vamos e fazemos. bautizando. Batizando. La forma correcta de medir el crecimiento saludable de una iglesia es en los bautizos. A forma correta de medir o crescimento da igreja é nos batismos. Porque no es nada saludable tener una iglesia grande Porque não é nada saudável ter uma igreja grande donde el 90% de la membresía nunca se bautizó en esa iglesia. onde 90% da membresia nunca se batizou nessa igreja. Al menos no lo veo saludable a la luz de este texto bíblico.
E eu não vejo isso como uma coisa saudável à luz desse texto bíblico. La plantación de iglesia se tiene que medir en bautizos. A plantação de igreja deve ser medida em batismos. No se trata de pescar en peceras. Não se trata em pescar no aquário dos outros. No extendemos el reino de Dios reciclando membresía de otras congregaciones. Nós não estendemos o reino de Deus reciclando a membresia de outras congregações. Definitivamente eso no es saludable. Definitivamente isso não é saudável. Miren, yo les amo, Veja, eu falo isso para les vocês. bendigo, Eu abençoo vocês, pero hablemos de salud. mas falemos de saúde. Y este punto es muy importante en la E salud. esse ponto é muito importante para a saúde da Si igreja. amas como Cristo, Se você ama como Cristo, no vas a pescar en peceras. não pesque em aquários. Robar ovejas se llama cuatrerismo. Roubar ovelhas se chama? Cuatrerismo. Bueno, não sei como você traduz isso. Te dejo de tarea. É uma palavra diferente. ¿Cómo se dice a los que roban ganado? Sí, ladrones. No sé, Bueno, pero, algo así, ¿no? No sé si lo puedes decir, pero bueno. Não sejamos ladrões de ovelhas. Mejor. Lo siento, no pude resistir la tentación de explicar esto. Es una palabra nueva. Okay. Enseñando. Ensinando. ¿Enseñando qué? Ensinando o quê? Lo que yo os he enseñado. O que eu os ensinei. Jesús nos vino a traer la esencia de la enseñanza del reino de Dios. Jesus veio nos trazer a essência do reino de Deus. Los 3 años y algo que Jesús vivió su vida pública ministerial. Os 3 anos e pouco que Jesus viveu a sua vida pública ministerial, Tuvo un solo mensaje teve uso da mensagem del reino de Dios. do reino de Deus. Él nos enseñó a Ele vivir nos ensinou como ciudadanos del reino. a viver como cidadãos do reino. Él nos dio la enseñanza. Ele nos deu o ensinamento. Enseñemos a los discípulos E nós seguimos os discípulos las enseñanzas de cómo vivir el reino de Dios en esta tierra. os ensinamentos de como viver o reino de Deus nessa terra. Eso es todo. Isso é tudo. Y se resume en 2 cosas. E se resume em 2 coisas. Amar a Dios Amar a Deus y amar al prójimo. e amar o próximo. Eso es una iglesia saludable. Essa é uma igreja saudável. Podemos conocer mucha teología, Podemos conhecer muita teologia, pero si no hacemos estas 2 cosas, mas se não fazemos essas 2 coisas, nos falta salud nos falta saúde y crecimiento en el carácter. e crescimento no caráter. 4 absolutos 4 absolutos de la gran comisión. da grande comissão. Toda potestad, Todo poder, todas las naciones, todas as nações, todos los días, todos os dias, y enseñen todas las cosas. e ensinem todas as coisas. Él tiene toda potestad. Ele tem todo o poder, En su potestad vamos, e no seu poder nós vamos, no en ninguna potestad humana. não em algum poder humano, Vamos a todas las naciones vamos a todas as nações. y vamos todos los días. E vamos todos os dias. Si eres un discípulo, haces discípulos cada día. E se és um discípulo, se você faz um discípulo, se você é discípulo, você faz discípulos a cada dia. Un discípulo saludable hace discípulos, Um discípulo saudável faz discípulos, enseñando lo que Cristo enseñó. ensinando o que Cristo ensinou. Simple. Simples. Pasemos. Bueno, ya enseñé esto. Vamos. Vamos. Un detalle interesante en cuanto a población. Um detalhe interessante enquanto à população. En 1950 la población era... ¿Puedes leer este cuadro, por favor? Em 1950, a população era de 2,6 milhões. Em 2000, ela passa a 6,122 milhões. E agora, a população mundial, aliás, nós estamos falando de bilhões aqui, de 9,700 bilhões.
en el 2050. Ahora En estamos 2000. en 7.500. Ela será em 2050. Hoje nós estamos em 7.500. El 21, el 47 y el 66% es población urbana. Por favor, repita. El porcentaje que está ahí es población urbana, va creciendo. A porcentagem que está aí é população urbana que vai crescendo. Esto a nivel mundial. Isso a nível mundial. En América Latina, ahora mismo ya tenemos el 83% de población urbana. E na América Latina, hoje, nós já temos 83% de população urbana. Así que la tendencia de la humanidad Então, a tendência da humanidade es hacia ser una población mayormente urbana. é ser uma população, em sua maioria, urbana. Y mayormente joven y niños. E, em sua maioria, jovens e crianças. Si queremos hablar de cumplir la gran comisión, Se nós queremos falar de cumprir a grande comissão, y queremos, digamos, enfocarnos en el grueso de la población, e queremos nos enfocar no grosso da população, debemos pensar en formas urbanas y de edad de 25 para abajo. e temos que pensar em características urbanas na idade de 25 para baixo. Importante detalle. Cambiemos. Hablemos un poco de Brasil. Falemos um pouco do Brasil. Do Brasil. Según los datos que tenemos, son 211 millones y pico, ¿no? E segundo nós temos aqui, a população do Brasil é 211 milhões. Los brasileños se multiplican. Os brasileiros se multiplicam. Es increíble. Si hablamos del 1% de la población, E se nós falamos de 1% da população, si buscamos alcanzar el siguiente 1% para Cristo, e se nós desejamos alcançar o próximo 1% para Cristo, deberíamos hablar entonces de 2.111.000 bautizos. nós deveríamos falar de 2.111.000 batismos. Y enfatizo bautizos. E eu enfatizo que são batismos. Eso significa Isso significa que si hablamos de, por ejemplo, plantación de iglesias, que se nós falamos de plantação de igrejas, necesitaríamos 21.000 iglesias precisaríamos de 21.000 igrejas nuevas, novas, de 100 miembros cada uno, de 100 membros cada um, para poder tener entonces 2.110.000. para ter, então, 2.110.000. Ese es el 1% de la población. Esse é 1% da população. Bueno, entonces, si queremos hacer esto durante 10 años, Então, se nós queremos fazer isso durante 10 anos, necesitamos plantar 2.110 iglesias anuales. precisamos plantar cerca de 2.110 igrejas anualmente, De 100 miembros cada uno. de 100 membros cada uma. Les voy a hacer una pausa para que un poco procesen los números. Eu vou fazer uma pausa para vocês poderem processar os números. 2.100 iglesias anuales durante 10 años. 2.100 igrejas anuais durante os próximos 10 anos. Cada año, 2.100 iglesias. Cada ano, 2.100 igrejas. De 100 miembros. De 100 membros. Y recién en 10 años habríamos alcanzado el 1% de la población de Brasil. E em 10 anos haveríamos alcançado 1% da população do Brasil. Pregunto, Pergunto, ¿es importante plantar iglesias? é importante plantar igrejas? Claro que sí. Claro que sim. Y es muy importante que la iglesia multiplique cantidad y calidad. E é importante que a igreja multiplique quantidade e qualidade. La calidad viene producto de ser un discípulo que crece a la estatura de Cristo. A qualidade vem pelo produto de ser um discípulo que cresce à estatura de Cristo. Y la cantidad E a quantidade
de hacer la gran comisión al estilo de Jesús. Vem de fazer a grande comissão ao estilo de Jesus. Cambiemos. Un elefante Elefante se demora 660 días para tener la gestación de un bebé. demora 660 dias para poder dar à luz a um bebê. Esto es 2 años más o menos. Isso é mais ou menos 2 anos. Un conejo, Coelho, cuello se dice. isso, Interesante. coelho. Cuello. Un conejo, 25 días. Coelho, 25 dias. Pasemos. ¿Qué tipo de iglesia conviene a Brasil ser? E que tipo de igreja convém ao Brasil ser? ¿Elefante Elefante o conejo? ou coelho? La cantidad de conejos que se multiplican en 2 años A quantidade de coelho que se multiplica em 2 anos es abrumante. é abrumante. El modelo de iglesia elefante es importante. O modelo de igreja elefante é importante. Tiene su rol en la sociedad. Tem sua função na sociedade. Pero lo que importa realmente es la cantidad de multiplicación que podemos tener de las iglesias en los barrios. Mas o que importa é a quantidade das igrejas que podemos ter nos bairros. Parece más estratégico, hablando de Parece, estrategia. parece mais estratégico Cambiemos. falando de estratégia. Cambiemos. Cambiemos. Hablemos un poco del modelo bíblico. Vamos falar um pouco de modelo bíblico. No tenemos tiempo para profundizar en las citas bíblicas, pero No. allí gráficamente podemos explicar. Jesús se Não temos concentró tempo de nos aprofundar em todas as citações bíblicas, en mas un- podemos falar rapidamente. Este grupo era un grupo pequeño. Este grupo era um grupo pequeno. Jesús hablaba a multitudes, daba a comer multitudes, pero realmente se concentró en un grupo pequeño. Jesus falava com multidões e falou às multidões, mas ele realmente se concentrava em um grupo pequeno. A los que les enseñó el poder de la multiplicación. E a estes ele ensinou o poder da multiplicação. Ellos multiplicaron a 70, Multiplicou a 70, los 70 crecieron a 120, de 70 a 120, los 120 se multiplicaron a 3.000, 120 a 3.000, y los 3.000 se multiplicaron a 5.000, e os más, 3.000 a 5.000 e mais. y se multiplicaron por Jerusalén, por todo lado, E foram para Jerusalém e por todo a lado. Judea, Samaria, Judéia, Samaria, a lo último de la tierra. ao último da terra. Multiplicación Multiplicação. es un proceso natural de la iglesia. É um processo natural da igreja. Necesitamos multiplicarnos como discípulos. Precisamos nos multiplicar como discípulos. Una iglesia saludable es la suma de discípulos saludables. Uma igreja saudável é o somatório de discípulos Al saudáveis. multiplicarse como discípulos, multiplicamos la iglesia. Ao nos multiplicarmos como discípulo, multiplicamos como igreja. Porque la iglesia es la comunidad de los discípulos de Cristo. Porque a igreja é a comunidade de discípulos de Cristo. Muy bien, cambiemos. Podemos, digamos, revisar un poco cómo la iglesia orgánica se multiplicaba, la casa de Cornelio, Lidia, María, el carcelero, Priscila, Aquila, etcétera, todos estaban multiplicando en sus casas la iglesia. E podemos ver como os grupos funcionavam na casa de Cornélio, Lídia, Maria, casa do carcereiro, casa do justo, Priscila e Áquila, como eles se multiplicavam em suas casas. La iglesia se multiplicaba de forma orgánica, de manera natural, A igreja se multiplicava de forma orgânica e era natural, producto de la obra del Espíritu Santo. produto da obra do Espírito Santo. Cambiemos. Los eventos como estos E em eventos como estes son importantes. são importantes. Y yo te felicito, Isaac, Bruno, todos los hermanos. Eu felicito vocês, Isaac, Bruno e todos os irmãos. Gracias por hacer estos eventos. Obrigado por fazer esses eventos. Pero los eventos tienen que impulsar procesos, Mas os eventos precisam impulsionar processos. porque
son los procesos los que nos ayudan a llevar adelante la gran comisión. E são os processos que nos ajudam a levar adiante a grande comissão. Y la red de multiplicación está muy interesada en los procesos. E a rede de multiplicação está muito interessada nestes processos. Y para eso existimos, para ayudar a la iglesia en los procesos, E para isso nós existimos, que é para ajudar a igreja nesses processos, hacia el crecimiento y la multiplicación de una iglesia saludable, para o crescimento e a multiplicação de uma igreja saudável. que representa el reino de Dios en cada comunidad. Que a igreja saudável é a representação do reino de Deus em cada comunidade. Porque donde una iglesia llega a sembrarse y a desarrollarse saludablemente, el reino de Dios llegó a establecerse. E onde há uma igreja que foi plantada de maneira saudável, o reino de Deus chegou ali para se estabelecer. Así que ahora Cristian nos va a hablar un poco de los procesos con los que ustedes pueden conectarse para el desarrollo y la multiplicación de la iglesia local. Então agora Christian vai falar a respeito desses processos que vocês podem utilizar para ajudar a igreja local. Gracias, querido pastor Juanito, y gracias, Bruno. Obrigado, querido pastor. Obrigado, Bruno. Nosotros empezamos por el tercer punto de una iglesia organizada. Nós começamos já pelo terceiro ponto, que é uma igreja organizada, Porque cuando hablamos de una gestión de procesos es importante saber porque quando nós falamos de gestão de processos, é importante saber que la iglesia o ese conjunto de personas que son discípulas de Cristo necesitan desarrollarse y multiplicarse. que a igreja, que é esse conjunto de discípulos, ela precisa se desenvolver e se organizar. Seguramente ahora hay muchos pastores de iglesias y también miembros o discípulos de una iglesia. Certamente agora existem muitos pastores e membros de alguma igreja. Y lo importante ahora es cómo organizarnos para que lo que hemos escuchado lo llevemos a la práctica. O importante agora é entender como nós nos organizamos para levar isso a uma prática. Cada persona, cada discípulo de Cristo es importante en el cuerpo donde fue puesto. Cada pessoa é um discípulo que é importante no lugar onde ela foi colocada. Y como ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos una opción de esa práctica. E como Para vocês a podem ver multiplicação. aí na tela, nós temos opções para a prática da multiplicação. A veces como pastores estamos tan obsesionados porque nuestra iglesia crezca Às vezes, como pastores, nós estamos tão obcecados para que a nossa igreja cresça, que nos olvidamos que el crecimiento de la iglesia depende del desarrollo y de la multiplicación de ella. que esquecemos que o crescimento da igreja depende do desenvolvimento dela. Y es justamente a esto a lo que les queremos invitar ahora como red de multiplicación y con el movimiento que se está generando en Brasil. E justamente a respeito disso, nós queremos convidar vocês para fazer parte desse movimento que está se gerando em Brasil. Tenemos dos procesos a los cuales queremos invitarles. Temos dois processos que queremos convidar vocês. El primer proceso es el proceso más iglesias. O primeiro processo é o processo mais igrejas. Y este es un proceso que nos invita a desarrollar a los miembros de la iglesia local hacia la multiplicación. E esse é um processo que convida os membros da igreja local a se mover para a multiplicação. Y si usted puede ver en sus pantallas, tenemos un programa específico para un movimiento de la iglesia local hacia su desarrollo. E se vocês podem ver aí na sua tela, nós temos algo específico para a sua igreja local para o desenvolvimento. Tenemos el proceso de la Operación Bernabé, que es el desarrollo de discípulos multiplicadores a través del mentoreo. Temos aqui também a Operação Barnabé, que é o desenvolvimento de discípulos para o mentoreio. Tenemos un segundo programa que es el de nuevas generaciones, que es desarrollar y multiplicar iglesias a través de las nuevas generaciones. Também temos um programa que é Novas Gerações, que ajuda a desenvolver e multiplicar na multiplicação de igrejas através de novas gerações. Tenemos el programa Planty Kids, que también es el desarrollo y multiplicación de iglesias a través de ministerios de niños.
Também temos a área Plant Kids, que é o desenvolvimento e multiplicação de igrejas através do Ministério de Crianças. En estos 4 programas de este proceso, E nesses 4 programas deste processo, queremos invitarles a que puedan ver lo que Dios quiere hacer con ustedes y con los discípulos que están en la iglesia local actualmente. queremos convidar vocês a ver o que Deus está fazendo através desses discípulos atualmente. Recuerde lo que hemos visto esta noche. Hay la necesidad de llevar mucho fruto y este es el cómo. Veja que nós ouvimos nessa noite sobre a necessidade de dar muitos frutos e essas ferramentas significam o como fazer isso. Es decir, si usted quiere desarrollar si usted es un pastor de iglesia local y quiere desarrollar a sus discípulos hacia la multiplicación, esto es lo que usted puede utilizar para esto. E se você é um pastor de igreja local e quer desenvolver a sua igreja e levá-los a uma multiplicação, essas são as ferramentas que podem ajudar nisso. Quiere tener un crecimiento espiritual y numérico, entonces trabajemos con cada una de esas personas con sus dones y talentos hacia el servicio. Então, se quer uma multiplicação numérica, trabalhemos então com essas pessoas, com seus dons e talentos para o serviço. Tenemos un 5º programa que está dado para la academia. E temos um 5º programa que está dado para a academia, que es LAPIS, la línea académica de plantación de iglesias saludables. que é a linha acadêmica de plantação de igrejas saudáveis, LAPIS. Y esto es cómo llevamos a los estudiantes de un seminario, de un instituto bíblico, nacional, regional o local, hacia la multiplicación enfocada de discípulos. E isso é para orientar um estudante do seminário nacional, regional ou local e orientá-lo à plantação de igrejas e desenvolvimento de novos discípulos. Y un segundo proceso, pero el 6º de nuestros programas, E um segundo processo, o 6º dos nossos programas, es mejores iglesias, é melhores igrejas, que es desarrollar la iglesia local por medio de diagnósticos contextualizados hacia la multiplicación. que é desenvolver a igreja por meio de diagnósticos contextualizados para a multiplicação. Todos estos programas actualmente estamos trabajándolos en el castellano o en el español. Nós trabalhamos esses programas em espanhol, tanto en la digitalidad como en la presencialidad. tanto no digital como no presencial. El siguiente paso es subir estos programas también en la digitalidad en el portugués, porque en la presencialidad ya los tenemos. Então, nós o que queremos fazer é colocar esses programas em português, porque nós já o temos presencial funcionando. Así que les invitamos cordialmente esta noche a que puedan formar parte del movimiento que el Señor quiere hacer en todo Brasil para impulsar no solamente a Brasil, sino a toda Latinoamérica y el mundo. Então, nós queremos convidar você a fazer parte desse movimento para impulsionar o Brasil nisso que está acontecendo por todo o mundo. Que esa explosiva multiplicación de nacimientos en Brasil no solamente sea de personas, sino sean de discípulos de Cristo. E que essa explosão de crescimentos e nascimentos não sejam apenas de pessoas, mas também nascimentos de discípulos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes en esta noche. Foi um prazer trabalhar com vocês nesta noite. Y nuestra oración es que el Señor siga guiándoles y siga acompañándoles en estos procesos y nos permita servirles como parte de la Iglesia de Cristo. E nossa oração é que o Senhor nos permita servir-lhes como ferramentas e discípulos de Cristo. Gracias al Dr. Juan Carlos Melo por darnos esa visión gloriosa, diría Obrigado yo. ao Dr. Juan Carlos Melo por nos dar essa visão gloriosa. Digo gloriosa porque baja de los cielos y baja como con alguien en forma de ángel para darnos la Eu digo correcta isso porque interpretación. vem dos céus isso, como um anjo, para nos dar uma boa interpretação. Gracias por invitarnos a este espacio de repensarnos como iglesia. E muito obrigado por nos convidar nesse espaço para nos repensar como igreja. Gracias, Pastor Isaac, Pastor Bruno, por permitirnos formar parte de este movimiento.
Obrigado, pastor Isaac, pastor Bruno, por nos permitir a fazer parte desse movimento. Y gracias a cada uno de ustedes que han estado todo este tiempo atentos y seguramente tomando notas de cómo podemos generar movimientos multiplicadores en nuestra vida y con nuestra vida. E obrigado a vocês que ficaram aí até agora, anotando, e estão interessados em saber como nós podemos gerar movimentos em nossa vida. Como red de multiplicación esperamos vernos pronto para que empecemos el trabajo aquí en la tierra y juntos celebremos en el cielo. E como rede de multiplicação, nós estamos aqui ansiosos para começarmos o trabalho aqui na Terra até chegarmos no céu. Que el Señor les bendiga. Que o Senhor lhes abençoe. Esse é o momento para espaços para pergunta. Excelente palestra. Hoje nós conhecemos um pouco mais sobre a rede de multiplicação e alguns pastores e líderes que estão acompanhando certamente puderam fazer anotações. Eu fiz muitas anotações aqui, especificamente sobre o que é ser igreja e fazer discípulos. Eu acredito que aqueles que tiverem alguma pergunta nesse momento podem fazer pelo chat ou então levantar a mão e nós vamos ouvir as suas perguntas. Eu notei algo sobre o LAPS, Bispo Bruno. LAPS, a linha acadêmica. Existe uma grade específica, uma base teológica para falar sobre plantação de igrejas, e isso já tem sido inserido em algum seminário na América Latina? Ok, Dr. Juan, ele quer saber sobre LAPIS e como está funcionando o programa acadêmico LAPIS em Latinoamérica e como está sendo ministrado, como funciona esse programa, se nos pode falar um pouco mais sobre isso. La línea académica nació como una necesidad. A linha acadêmica ela nasceu como uma necessidade de poder alcanzar las generaciones nuevas de siervos de Dios. Para alcançar as novas gerações de servos de Deus, a fin de que en sus inicios del ministerio ellos puedan tener la experiencia práctica de plantar iglesias. Para que nos seus inícios ministeriais eles possam ter a experiência prática de plantar igrejas. Y esto nos permitirá en el futuro E isso nos permitirá no futuro tener pastores y tener líderes denominacionales con un ADN de plantación y desarrollo de iglesias. ter pastores e líderes denominacionais que tenham paixão de desenvolvimento e plantação de igrejas. Actualmente tenemos un problema en ese sentido. Nós atualmente temos um problema nesse sentido. Gran parte de los líderes y pastores en acción Grande parte dos líderes e pastores em ação nunca han tenido una experiencia de plantación de iglesias. nunca tiveram uma experiência de plantação de igrejas. Por eso es ahora tan difícil convencer a los pastores y a los líderes la importancia de la plantación de iglesias. E por isso que hoje é tão difícil entre pastores e líderes convencer sobre a importância de plantação de igrejas. Así que empezamos a desarrollar este proceso. Então nós começamos a desenvolver esse processo y estamos teniendo algunos resultados ya prácticos que Cristian puede comentar. e estamos tendo resultados práticos que Christian pode comentar conosco. Hemos llegado a la aplicación ahora en 2 segmentos de la educación teológica. Nós Como decía chegamos, anteriormente, perdón. nós chegamos aqui na aplicação em 2 segmentos da educação teológica. La una con seminarios de denominaciones, Uma junto com os seminários de denominações, que es a través de las prácticas ministeriales de sus estudiantes. que é através das práticas ministeriais dos seus estudantes. Y la segunda es con institutos bíblicos de iglesias locales o de denominaciones a nivel regional. E depois com institutos bíblicos ou seminários da igreja local ou regional, Para que los estudiantes de estos institutos no solamente, como dijo el doctor Juan, no solamente estudien teología, sino también practiquen en el campo y después puedan llegar hacia una pastoral de esas iglesias. Então, para que esses estudantes não apenas estudem teologia, mas que também possam trabalhar a prática e possam também se tornar pastores dessas igrejas que eles mesmos plantaram. Básicamente este año hemos iniciado procesos en México.
Nós em, iniciamos processos no México, en Honduras, em Honduras, en Nicaragua, Nicarágua, en Colombia, Colômbia, Venezuela, Venezuela, Ecuador Equador y Argentina. e Argentina. Básicamente eso es lo que estamos haciendo ahora con esta línea académica. Nos encontramos ahora mejorando el material y el proceso que tenemos para que sea muchísimo más amplio para los estudiantes y para los maestros en los seminarios y en los institutos. E nesse momento nós estamos melhorando esse programa para que seja mais fácil o acesso e entendimento para os seminários e institutos e impulsionar o trabalho prático dos alunos. Ahora estamos enfocados en que podamos entender misionológicamente la labor, prácticamente la labor, y también en el desarrollo de estas iglesias que nacen. Então, nós estamos trabalhando para entender melhor missionologicamente e a prática para poder dar saúde a essas igrejas que nascem. Básicamente eso es lo que estamos haciendo ahora con Lápiz. Basicamente, é isso que nós estamos fazendo agora com o lápis. Eu tenho uma outra pergunta. Depois eu vou fazer uma outra do pastor Herbert Tocantins, aqui de Taguatinga. Mas uma pergunta que eu quero fazer é, nesse tempo de pandemia, a igreja se adaptou a uma outra forma de plantar igreja, os grupos digitais. O que a rede de multiplicação pensa a respeito disso? Porque estávamos tão acostumados à igreja presencial, aos pequenos grupos presenciais. De repente veio a pandemia, veio a adaptação, os treinamentos para como manusear as ferramentas digitais e, por fim, os relatórios dessas igrejas que já estão envolvidas com a rede de multiplicação reformularam para reportes ou relatórios digitais. Você pode configurar melhor a pergunta, Bispo Bruno? Ok, ¿quieres saber qué piensa la red sobre ese momento de pandemia donde las comunidades digitales han crecido y toda la dinámica de plantación de iglesia y desarrollo ha sido extremadamente digital? Incluso los informes que vienen son también digitales, los encuentros digitales, todo es digital. ¿Qué piensa la red sobre este momento que estamos viviendo? Bueno, no podemos quedarnos de la historia. Bom, nós não podemos ficar parados aí na história. El momento histórico que vivimos obligadamente nos lleva a la digitalidad. O momento histórico que nós vivemos nos leva à digitalidade. ¿Es eso o no hacer nada? Ou é isso ou fazer nada. Porque en muchos países está prohibido reunirse. Porque em muitos países está proibido a reunião. Así que en esos países principalmente se ha extendido mucho la digitalidad. Então, nesses países, a digitalidade se estendeu. Y la red de multiplicación ha puesto a disposición procesos de digitalidad en la plantación de iglesias. E a rede de multiplicação tem colaborado com essa parte de digitalidade das igrejas. Lo que hemos notado es que principalmente las nuevas generaciones son las que están muy animadas en esto. E o que nós notamos é que essas novas gerações estão muito animadas nisso. Justamente hoy Cristian me decía que tenemos una cola de más de 3,000 voluntarios para plantar iglesias digitales. E hoje Cristian me comentava que nós temos uma fila de mais de 3.000 pessoas voluntárias para plantar igrejas digitais. El año pasado, en plena crisis, se plantaron 1.800 comunidades digitales en América Latina. E no ano passado, no meio da crise, 1.800 igrejas digitais no meio da pandemia. Así que hemos tenido que migrar a la digitalidad. Então, nós tivemos que migrar a essa digitalidade. Y en la pospandemia, obviamente, volveremos a la presencialidad combinada con la digitalidad. E na pós-pandemia, nós voltaremos à presencialidade combinada à digitalidade. Hay que poder adaptarse.
É necessário, então, se adaptar. La adaptabilidad es lo que nos va a ayudar. A adaptabilidade é o que vai nos ajudar. Para eso es importante entender dos cosas. E para isso é importante entender duas coisas. ¿Qué es forma y qué es función? O que é forma e o que é função. Una función es evangelizar. A nossa função é evangelizar. Es irrenunciable para la iglesia compartir el evangelio. E é irrenunciável para a igreja compartilhar o evangelho. Pero la forma Mas a forma en China na China es muy diferente a la forma en Brasil, é muito diferente à forma no Brasil, porque las circunstancias son diferentes. porque as circunstâncias são diferentes. Entonces la iglesia se tiene que adaptar en la forma sin renunciar a la función. E a igreja precisa adaptar a forma sem renunciar à sua função. Así que la iglesia está aprendiendo cómo ser comunidad Então a igreja está aprendendo como ser comunidade. en medio de la digitalidad, No meio da digitalidade, cómo evangelizar, como evangelizar, cómo discipular, como discipular, como servir, etcétera. etc. Las funciones de la iglesia vividas en la digitalidad. As funções da igreja vividas na digitalidade. Y estoy totalmente seguro que las nuevas generaciones van a vivir muy vívidamente, muy fluidamente en la pospandemia ese tipo de comunidad. E eu estou certo que as novas gerações vão se mover de maneira fluente nesse meio da digitalidade. Y otro espacio de la iglesia seguirá teniendo énfasis en la presencialidad y en esta variedad seguiremos haciendo iglesia. E a outra parte da igreja vai continuar aí na presencialidade e nós, quando voltarmos, continuaremos fazendo igreja. Ok, eu vou pedir também para que ele deixe claro como é que funciona o apoio, né? Vou fazer uma pergunta aqui para ele, como é que funciona esse apoio à igreja local, da rede de multiplicação, como é que é a mecânica? Eu sei que muita gente nova está nos assistindo hoje, de outras denominações e da nossa igreja, que talvez não tenham ideia como a rede de multiplicação pode nos ajudar a desenvolver nossas igrejas, como funciona essa parceria. Dr. Juan, yo estoy hablando acá a toda nuestra audiencia, que es tanto como Iglesia de Dios o no Iglesia de Dios, estamos con muchas denominaciones que nos asisten. ¿Cómo la red de multiplicación nos puede apoyar desde el comienzo hasta el proceso y cómo entrega el producto? ¿Cómo podemos poner en línea ese, como decimos aquí y en Colombia, la parcería entre red y iglesia? Nuestra herramienta de trabajo es la capacitación. Nossa ferramenta de trabalho é a capacitação. Así que lo que nosotros hacemos es tener procesos modulares. Então, o que nós fazemos é ter processos modulares. Com énfasis en la práctica. Com ênfase na prática. Donde enseñamos 7 habilidades de la plantación de iglesias. Onde nós ensinamos 7 habilidades da plantação de igreja. Y estas habilidades las hemos trasladado a la digitalidad. E essas habilidades nós trasladamos à digitalidade. Entonces ahora tenemos 2 modalidades. Então hoje nós temos 2 modalidades. La forma tradicional cara a cara. A forma tradicional cara a cara. Y la forma digital. E a forma digital. De las 7 habilidades. Das 7 habilidades. Así que tú puedes plantar una iglesia presencial y digital a la vez. Então você pode plantar uma igreja presencial e digital ao mesmo tempo. A través de este proceso de capacitación de las 7 habilidades, tú aprendes cómo plantar una iglesia presencial, pero también puedes usar la digitalidad. Através desse ensinamento, nos 7 das 7 7 como? Habilidades mesmo. Essas 7 habilidades que então vai ajudar você a plantar a sua igreja tanto presencial como digital.
Eso. Isso, pastor Isaac. Há algumas denominações no Brasil, fora a Igreja de Deus, que já é uma parceira, há alguma outra denominação que já conhece todos esses processos? ¿Hay alguna otra denominación fuera de Iglesia de Dios que ya conoce este proceso? Sí, ahí Cristian puede contarnos más sobre eso. Sim, e Christian pode contar para nós. Sí, en Brasil estamos trabajando con la Iglesia de Dios de la Profecía. No Brasil, nós estamos trabalhando com a Igreja de Deus da Profecia. Y estamos trabajando también con la Iglesia Bautista en las dos estamos convenciones. Trabalhando com a Igreja Batista, as duas convenções da Igreja Batista. Entonces están llevando tanto el proceso de más iglesias como de mejores iglesias con el material de presencialidad. E as duas estão trabalhando com material de mais igrejas e melhores igrejas presencialmente. Excelente. Excelente. Há pastores que estão solicitando aqui como é que eles podem obter esses materiais para trabalhar em suas igrejas. Algunos pastores están preguntando cómo obtener estos materiales para trabajar en sus iglesias. ¿Cuál es el camino? Primero tenemos que explicar que los materiales no son más importantes. Perdón, se falló el sonido. Primero digo, queremos enfatizar en el hecho de que los materiales no son lo más importante. Primeiro, nós queremos dizer que os materiais não são o mais importante. Es decir, yo te puedo entregar todo el paquete del material. Ou seja, eu posso entregar para vocês todo o pacote de material. No plantas iglesias. E você não vai plantar a igreja. Lo que ayuda a plantar iglesia. O que ajuda a plantar igreja es el proceso. É o processo. Entonces, el proceso tiene sistemas internos. Então, o processo tem sistemas internos. Tiene material. Tem material. Tiene una métrica. Tem uma métrica. Tiene una gerencia de procesos. Tem um gerenciamento de processos. Toda esta dinámica. Toda essa dinâmica lleva a un plantador aspirante. Leva a plantador aspirante. Paso a paso. Hacia un proceso de desarrollo de habilidades. Para um processo de desenvolvimento de habilidades. No de conocimiento de habilidades. Não de conhecimento, mas de habilidades. Sino de desarrollo de habilidades. Desenvolvimento de habilidades. La plantación de iglesias tiene que ver con las habilidades prácticas. A plantação de igrejas tem a ver com desenvolvimento de habilidades práticas. No con la teoría del material. Não com a teoria do material. El material es importante. O material é importante. Pero no es lo más importante. Mas não é o mais importante. Entonces, lo que necesitamos es enseñarte. Então, o que nós queremos é ensiná-lo. El proceso. O processo. Dentro del proceso, entonces, está el material. Então, dentro do processo, aí vemos o material. Ahora, ¿cómo conectarte con el proceso? Então, a pergunta é como conectar você com o processo? Bueno, nosotros estamos para servirles. Bem, nós estamos aqui para servir vocês. Pero nosotros estamos invitados por Isaac. Mas nós estamos aqui convidados por Isaac. Entonces, cualquier, digamos, deseo de conectarse con el proceso. Então, qualquer desejo de você se conectar com o processo. Conversem com Isaac. Conversem com Isaac. Isaac conversa com Christian. E Isaac conversa com Christian. E nos conectamos. E nós nos conectamos. Glória a Deus por tudo isso que estamos vivendo. É um tempo em que precisamos muito disso para manter essa conexão da igreja com essas ferramentas que são importantes e também com os processos que podem trazer o desenvolvimento para essas igrejas no país. E nós temos outras grandes denominações, sabendo disso que a Igreja Batista, nas duas convenções, já estão trabalhando com a rede de multiplicação. Nós vamos focar em outras denominações que ainda não conhecem esse processo,
para que possam conhecer o que está sendo proposto aqui pela rede de multiplicação, através de sua liderança. Excelente, Bispo Bruno. Eu creio que nós vamos para o final nesse momento. Somos muito agradecidos a Deus pela vida, pela sua vida, Bruno, de poder transmitir para todos nós aí tudo na nossa língua, em português. Embora eu falo muito, mas eu não vou me arriscar a falar em espanhol aqui. Excelente. Então, quero agradecer meu amigo Juan Melo por esse momento, por estar disposto a estar conosco nessa noite. O senhor quer que eu traduza para ele, para ficar... Sim, se pode. Porque ele quase fala português já. Sim, depois de tanto estar andando conosco... Pastor Juan Melo praticamente é um brasileiro que está morando fora. Muito obrigado. Pero para que se quede clarito, se agradece mucho a la participación de usted y del Pastor Cristian y todo el equipo de la red. Para nosotros es una bendición tenerlos una vez más con nosotros. Muchas gracias. Placer. E, irmão Cristian, eu tenho certeza que nós outros vamos falar muito com relações a outras denominações. E creio, Perfecto, querido Pastor Isaac. Eu creio que nós temos muito a conversar nesse processo e principalmente com relação a essa coordenação do movimento global de evangelização para o Brasil, onde estão mais de 180 denominações que estão reunidas em um grupo para podermos alcançar o país. El Pastor Isaac reúne en un grupo de 180 denominaciones de evangelización global y quiere presentar el método o la red como una herramienta para la evangelización del país a esta gente. Entonces, nuestro programa se está siendo transmitido o se va a llegar hasta ellos para que se haga, entonces, um grande acordo para a evangelização. E creio que esse é um grande momento, principalmente nessa pandemia, nós aprendemos a nos conhecer mais. E nesta pandemia, nós aprendimos a nos conhecer mais. Sim, porque cada um defendia sua placa denominacional. E cada um aí estava em sua própria defesa da denominação. E as placas, por enquanto, caíram, todas elas. E todos estes títulos e placas se caíram. E eles começaram a pensar, nós precisamos fazer alguma coisa para ganhar o Brasil. E isso moveu esta gente a pensar, é necessário que hagamos algo para ganhar a Brasil. E trazer um movimento global de evangelização em todos os 5 continentes. E trazer um movimento global de evangelização e de expansão em todo o continente e Brasil. O Werner Nattigal não pensava especificamente que ia alcançar todo esse movimento global. Nattigal não pensava que iria alcançar esse movimento global. Porém, o que nós estamos vivendo hoje é algo extraordinário. Pero estamos vivendo algo extraordinário hoje. E nós somos uma igreja, a Igreja de Deus, ela ainda é uma igreja pequena aqui no Brasil. E a Igreja de Deus todavia é pequena acá em Brasil. Mas Deus, pela sua bondade, nos colocou como um dos coordenadores de plantação de igreja para todas as denominações. E Deus, em sua bondade, nos puso acá como coordenador de plantações para todas as denominações. Então, para nós era uma grande oportunidade trazer vocês para cá, porque já nos envolvemos com a rede de multiplicação desde 2007. Entonces, es una oportunidad para nosotros traerlos con nosotros en ese movimiento, porque ya les conozco desde 2007. Enquanto Bruno estava no Equador estudando e já se preparando para ser um dos pregadores da rede aqui no Brasil,
estávamos traduzindo os materiais de vocês e aplicando aqui em nossa igreja. Y mientras estaba Bruno allá en Ecuador estudiando y desarrollando su conocimiento con la red, ya estábamos acá descargando del sitio de la red y haciendo traducciones libres y aplicando para los trabajos aquí. Amén, amén. Ahora ya tenemos traducciones oficiales. Sim. Agora já temos traduções oficiais. Sim, e quando o Bruno chegou ao país, de volta ao Brasil, fez um papel importante, levando a Igreja de Deus e a outras denominações o trabalho da rede. Y cuando llegó Bruno a Brasil hizo un papel importante de difundir la red a la denominación y otras. Amén. Então, é um passo importante que estamos dando agora. Então, eu também sou discípulo do Bruno, nesse caso. Es un paso importante que estamos dando y yo también soy discípulo de Bruno en esta parte. Amén, amén. No soy tan viejo así. Muito bem. E quero agradecer a todos os demais pastores que estão aqui conosco nessa noite. Eu espero que vocês aproveitem esse material, que vai estar sendo editado e depois, posteriormente, liberado na nossa plataforma do Discipulado Integral. Assim, para todos os pastores de outras denominações que estão conosco, é um grande prazer ter você conosco nessa noite. Espero que você faça uso disso, entre em contato conosco, para que assim possamos compartilhar o seu desejo de desenvolvimento de sua igreja com Christian Bustos. Amém? Bispo Bruno, nós vamos para o encerramento agora. Okay. Os agradecimentos finais de nossos preletores, por favor. Bueno, ustedes pueden dar sus agradecimientos finales y yo voy a hacer la traducción. Muchas gracias por esta oportunidad. Obrigado pela oportunidade. Es un honor y un placer. É uma honra e um prazer. Somos siervos que lavamos los pies de nuestros hermanos. Somos os servos que lavamos os pés dos nossos irmãos. Estamos para servirles y les amamos de todo corazón. E estamos aqui para servir vocês e amamos de todo o coração. Por mi parte, solamente agradecerles por este tiempo. E da minha parte, eu quero agradecer esse tempo. Y espero ansiosamente la noticia de que vamos a trabajar juntos. E espero ansiosamente a notícia que nós iremos trabalhar juntos no resto desse ano. Me va a encantar visitar nuevamente Brasil y compartir con cada uno de ustedes. Eu adoraria poder visitar mais uma vez o Brasil e compartilhar mais uma vez com vocês. Aunque aún no sé portugués, sé que ustedes me pueden enseñar, así que... E ainda que eu não saiba português, eu sei que vocês podem me ensinar. O Juanelo lhe pode ensinar. Portuñol. Portuñol. Senhor les bendiga. Gracias por tudo. Que o Senhor abençoe. Obrigado por tudo. O encontro latino-americano, o encontro mundial da rede de multiplicação, não tem previsão para este ano, não? Não há previsão do encontro da rede para este ano. Este año vamos a hacerlo digital todavía por precaución. Faremos digital ainda por precaução. Pero el próximo año, Dios mediante, en la primera semana de junio, estaríamos, Dios mediante, teniendo nuestro evento continental. Mas pensamos aí, mediante a vontade de Deus, o ano que vem, em junho, termos evento continental. Y esperamos algún momento llevar nuestro evento continental a Brasil. E esperamos, em algum momento, levar esse evento continental para o Brasil. Era justamente isso que eu queria sugerir. É minha sugerência. Amém. Trabajemos e oremos em essa direção. Amém. Ok, Bruno. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. Seria um bom momento orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por esse tempo. Obrigado também, irmã Gabriela. Desculpe, Gabriela, que eu demorei. Fazer com que você fosse aí auxiliou tantos irmãos compartilhando as mensagens. Bendiciones, irmã. Pastor Bruno, por favor, ore ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te damos graças pela vida dos nossos irmãos que nos instruíram hoje, nos deram esperança de crescimento, desenvolvimento, Senhor, de capacitação para todos nós.
Toma a vida, Senhor, do pastor Juan, do pastor Christian, do pastor Isaac, e que juntos trabalhem para o desenvolvimento da tua noiva. Nós te agradecemos porque cada passo que nós damos é para honrá-lo e bendizê-lo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe. Um abraço. Outro abraço. Abraço digital. Abrazo digital. Sí. Gracias. Gracias. Adiós. Adeus, tchau.